Boa noite, Mogi. Boa noite, Alto Tietê, Vale do Paraíba, Guarulhos, minha São Paulo, Lisboa, como sempre, né? Andaluzia lá na Espanha, a família da Paola, não posso mais esquecer desse pessoal. Gente, todos bem-vindos aí ao nosso canal, quer seja um Kaemer, ou um Caducaster, ou você é um simpatizante que estava só passeando e olhou o nosso canal, seja bem-vindo ao nosso canal, que graças a Deus tem arrebanhado aí cada vez mais pessoas que se valem das dicas, que se valem aqui dos feedbacks que nós proporcionamos, né, que o programa proporciona aí para aqueles que são empreendedores criarem suas estratégias, também ser motivados, né, e estarem aí cada vez mais empreendendo. Afinal, o nosso lema aqui do CadoCast é o podcast do empreendedor. Seja ele mogiano, paulista, brasileiro, onde estiver empreendendo, esse é o nosso canal. Esse é a pessoa que nós procuramos. Você que realmente, aqui até aquele que está pensando em ainda empreender, seja bem-vindo e esperamos que as informações aqui cheguem a você. E para nos ajudar, gente, nós precisamos de parceiros e nós buscamos os melhores nesse sentido. E o parceiraço que nós temos nesse sentido aí, inclusive, ele se diz lá, se intitula, como a Viviane diz, a Casa do Empreendedor é o Sebrae, gente. Nós temos aí muita ajuda no sentido de informação, de dica do Sebrae, e nós passamos também as dicas. Por exemplo, gente, essa semana eu tive a doce experiência de ter lá uma dor, como todo empreendedor tem, lá com o meu time de estoque. Pois é, a logística lá, eles estavam precisando, estavam batendo cabeça em informação, e aí eu lembrei que a Viviane falou que tinha um curso rápido lá pela plataforma do Sebrae. Meus colaboradores foram lá, fizeram o treinamento, coisa que poderia durar dias, aí em 2 dias fizeram o treinamento, porque ele fica disponível lá, e o mais interessante, gente, deu um certificado, temos prova, né? Vocês estão vendo aí, quem está com a gente, tem as provas lá dos meninos com o certificado. Então, realmente, você que é empreendedor, que tem um time, que tem, né? Eu estou falando sobre o estoque, porque esse chama colocando ou mantendo o seu estoque em dia, mas tem N informações, N cursos lá para você que precisa de uma ajuda do Sebrae. Inclusive, aquilo que eles aprenderam, já estão colocando em prática o que eles aprenderam lá. Então, gente, se você não fez ainda, corre lá para o Sebrae. Se tiver alguma dúvida, se não conseguir acessar ou tiver alguma falta de informação, vai lá no Sebrae, fala com a Viviane, que ela é parceirosa, é nossa amiga, e ela com certeza vai ajudar vocês. E por falar em amiga, né? Hoje aqui a minha prosa vai ser com uma pessoa amiga aí há mais de 10 anos aí, que nós vamos falar aqui sobre a função dela na TV Diário, como adiantado já também, sobre uma experiência também que ela teve na família, vamos tricotar aqui. Então, sendo assim, Júlia, bem-vinda ao CadoCast. A Júlia é pivô, né? Pivote, na verdade. Então, assim, eu não sei nem como é que é, porque meu sobrenome, na verdade, é Pivotô. Pivotô. Olha aí, cortaram e ficou. Quando os meus bisavós chegaram no Brasil, né, da Itália, cada um parece que cada pivoto foi virando um português, né? Então, Olha. o meu tiraram o O, tem pivô TO, tem pivote com um I no final, mas a gente usa como pivoti. E eu estava curioso mesmo, porque eu fiquei, até na hora do anúncio, eu falei, eu vou falar pivote, mas, assim, deixa para contar essa história na hora. Sim, mas é isso. Então, as variações que deve ter, em especial lá no sul agora, se pivoto. chegar lá... Lá tem muito pivoto. Tem muito pivoto lá. Lá tem os originais. Que legal, Ju, seja bem-vindo. Estava ansioso aqui de receber você, da gente ter esse papo aqui, conduzir a nossa... Porque aqui eu digo, que é que nem
conversa de boteco. Aqui a gente não tem ponto final, a gente bota vírgula e continua. Bem-vinda, viu? Obrigada pelo convite. Tô nervosa. Ah, você? Ah, não. Quem tá atrás, ela disse que ela atrás das câmeras que ela funciona, mas a gente vai ver que não é bem isso não. Eu sou cara viu? de pau, mas por trás das câmeras, né? Mas assim, eu tô muito feliz com o convite. Né, por falar da profissional Júlia, da mãe Júlia, da pessoa Júlia. Eu acho que é um pouquinho de cada aqui. Essa oportunidade de estar com você, né, no seu canal, que é muito legal. Né? Então, assim, para mim é um privilégio realmente estar aqui hoje com você. Então, olha, eu sou curioso e aqui nós gostamos de história, Ju. Então, vamos começar aqui perguntando para você. Você falou da TV Diário, né? Há quantos anos a TV Diário está aqui em Mogi, Ju? A TV veio para cá em 2000. Né? Então, assim, primeira exibição da TV Diário a gente vai fazer 23 anos agora na segunda-feira, dia 1º de maio. Né? 23 anos? Isso. Meu Deus. Começamos no ano de 2000, né? Foi um processo muito longo, né? Dos acionistas até eles entrarem com a concessão aqui, mas 2000, 1º de maio, foi o marco inicial da TV Diário. Que legal, Ju. E você, a Ju, quanto tempo você tem lá de casa? Um pouquinho. Esse pouquinho aí, quanto tempo é, Ju? Na verdade, eu comecei na TV, passei pelo Jornal Diário, aí voltei para a TV. Nesse processo todo são 18 anos que eu faço agora em agosto. 18 anos, hein, menina? Já tá passando para a maioridade aí, já. É, eu tenho 20, né? Então, assim, eu comecei cedo lá. Sim. E, inclusive, eu queria saber como é que foi. Vamos voltar lá atrás. Como é que a Ju entrou? Como que você entrou? Como que você foi contratada lá? Como foi seu início lá na TV Diário? Então, na verdade, meu início foi um pouco antes, né? Nessa minha parte de vida publicitária, né? Que eu sou formada em publicidade e propaganda. E eu comecei no ano de 2002, olha lá. Puxa, você querendo correr aí. 2002, na APP, né? Que é a Associação dos Profissionais de Propaganda aqui em Mogi. Vamos falar disso daqui a pouco. E aí eu passei pela APP até 2005. E foi quando eu entrei na TV Diário. Bati na portinha, porque eu conhecia o Renato, que fazia parte da diretoria, conhecia todo mundo, né? E aí eu saí da APP e eu precisava ir para algum lugar. E assim, eu sempre tive muita vontade para a TV, né? Assim, foi meu sonho desde quando eu entrei na faculdade. Ok. E aí eu fui lá, bati na portinha da TV, bati em várias portinhas e aí me surgiu a oportunidade de ir para lá e estou desde então, desde 2005. Que legal. Ô, Ju, me conta, como é que foi esse início lá? O que você começou a fazer e vindo até hoje, né? Qual o seu papel lá dentro, atrás, como você falou, né? Apesar que tem final de ano, gente, vocês procuram lá que aparece o rostinho lá nas fotos lá que eu vejo, final de ano, a gente faz aparece assim, faz, né? Faz. Mas me conta aí, como é que foi esse crescimento lá dentro da TV Diário? Então foi muito legal porque assim, geralmente a TV Diário ela retrai os talentos, né? Então eu me sinto lisonjeada de ter sido um talento que fiquei lá. Eu comecei em 2005 como estagiária do marketing e aí foi quando eu fui para o jornal, porque acabou meu contrato e eu não tinha lugar para mim na TV. Meu Deus. E aí o Rê falou, Ju, eu não quero te perder, então vamos para o jornal, porque lá tem uma vaga. Né? Fui para o jornal em 2006 e aí fiquei como assistente de marketing no jornal junto com a Lísia, que é a minha gerente hoje na TV. Aí, quando foi 2007, voltei para a TV como assistente de marketing mesmo, só que meu sonho sempre foi comercial, né? Então, assim, eu sempre quis ir para o comercial. Aí, quando foi em agosto de 2008, foi quando eu fui para o comercial, que vou fazer também 15 anos de comercial esse ano. Gente, então, é tempo, então. E sempre agosto. Então, assim, desde então, estou debutando esse ano no comercial. Que legal, menina. Olha, é bom, né, quando tem uma história assim, né? Porque passa um filme aí, você vai falando, né? Muito. E um dos filmes que eu lembrei aqui foi por isso que eu disse, há mais de 10 anos. Isso nós estamos falando em 2011, quando... Mais ou menos. Quando a gente teve a primeira conversa, acho que foi lá para 2010, 2011, mais ou menos. Exato, 10, 11, quando foi ainda a primeira propaganda da Caema. Foi. Que nós fomos ainda fazer um merchanzinho lá, né? Mais adiante a gente vai comentar disso também, porque às vezes quando fala propaganda na TV parece algo tão, né, assim, para gigantes, e a gente vai ver que tem espaço para isso aí. Sempre. E depois também eu lembro de ter feito lá na Ponto das Fraldas. Foi. Ponto das Fraldas, das Fraldas, eu estava grávida do Enzo. Exato, menina. Do meu primeiro filho, foi em 2013.
2013. 2013. Foi em 2013. Olha aí, então. Tem 10 anos. Gente, tem aí um crescimento, né? Tem. Muita coisa acontecendo. E eu fico legal. E ainda mais de saber que você tá no comercial, porque até quando a gente fez o contato, né? Porque essa mulher aqui é difícil, viu? Aí eu fui, a gente costurou para fazer esse bate-papo aqui, embora que um dos assuntos nós vamos tratar daqui a pouco também. Mas eu estava nessa expectativa. O que você estava fazendo? Então tá no comercial lá. Então, pelo jeito, eu não. Firme e forte, graças a Deus. E Renata fazendo o que eu amo. não vai largar você tão cedo de lá. Eu queria saber de você, né? Não só eu, como muita gente, qual é o impacto que tem um anúncio de TV? E eu vou até, vamos dizer assim, é um assunto que eu queria conversar contigo, porque hoje, se nós voltamos a 2010, 2011, realmente a gente via a TV como, né, um dos principais canais. Uhum. Mas hoje a gente tem internet, a gente tem tráfego pago, tem outdoor, tem muito, né? Mas eu queria saber de você, né? Como que impacta ainda a TV quando se fala de propagandas? Tem alguma informação ou estudo sobre isso para comentar com a gente? A gente tem vários estudos, né? Inclusive, a gente tem a pesquisa, que a gente sempre faz para a gente identificar os públicos dentro de cada programa. Porém, o que eu sempre defendo com os meus clientes é que, assim, eu, enquanto publicitária, né, eu defendo todos os meios de comunicação. E a gente fala que na TV, nós somos em 3 atendimentos, né? A gente fala que nós atendemos com uma consultoria. A gente não faz a venda pela venda. Eu não vou te vender TV simplesmente por vender TV. Claro. Né? A gente vai ver, tanto que você me conhece há tanto tempo, eu não vou chegar e te oferecer um produto e, Cadu, compra aí, porque a gente tem que estar na TV. Não, a gente vai entender o seu processo inteiro, se é necessário estar na TV, se a gente pode estar na TV, porque não é só estar na TV, né? A gente tem todo um processo de vídeo, todo um processo de suporte da sua empresa para saber se vai conseguir receber aqueles clientes que vão estar procurando você. Então, a gente faz essa orientação toda. Comparando com os outros meios, a gente fala que sempre um complementa o outro, né? Então, assim, internet, rádio, revista, né? Tudo que está surgindo hoje em dia vai acabar complementando. A TV é o nosso meio de comunicação mais forte, né? Porque ela é uma TV aberta. Sim. A gente atinge as 10 cidades do Alto Tietê, então assim, a gente está comunicando com mais de 1,5 milhão de pessoas. 1,5 milhão? A gente está com 1,6 milhão, se eu não me engano, gente, aqui na região do Alto Tietê, que são as 10 cidades. Sim. Então a gente fala com todo esse público, né? Então a gente não tem essa limitação de público. E a TV é entretenimento, né? Então as pessoas, elas buscam sempre assistir TV. Tanto que as pessoas assinam canais fechados e assistem a TV aberta e Globo, assim, é disparado. Sim. Então a gente tem muita segurança em oferecer o produto desde que ele se adeque ao momento do cliente. Ah, ok. Então, longe da TV diária, mas como alguém que lida com a propaganda, você indica ainda a TV como sendo esse canal para o empreendedor, porque, pense, né, Ju, nós estamos falando aqui e queremos chegar e temos essa chegada em empreendedores que precisam escutar isso, né? Sim. A TV, ela se faz presente e é necessário estar colocando, como diz na cesta, ela é uma das cestas que deve ser colocada. Eu defendo a TV porque eu trabalho lá, mas não só por isso. Eu acho que a TV é um sonho de muitos empresários, né? E até muita gente, você falou, até muita gente acha que é completamente inviável, que é absurdo, que não consegue fazer TV, só que tem gente que olha o valor, às vezes, que eu passo e fala, nossa, eu fazia esse investimento com internet, às vezes, né? Com alcance muito menor. Então, a TV, ela é possível, sim. Né? A gente consegue trabalhar ela da melhor forma e a gente consegue fazer isso acontecer. Inclusive, nós vamos fatiar isso daí, a gente vai conversar em como você, empresário, né, você empreendedor em especial, pequeno mesmo, né? Como que a Gê vai explicar como é feito aí a divisão, até de valores, para poder chegar a você, tá? Ó, fica aguardando aí o pessoal da Avante, aí meu amigo da Avante aí Treinamentos, que ele era um dos, falou que ia assistir o programa em função disso. Então, a gente vai conversar sobre isso. Agora, você comentou, a gente na nossa resenha aqui, estava batendo papo, você falou, até comentou também, né, do Bruno, que eu conversei com ele no último programa, que você participa, né, da APP. APP. Né? O que é? Comenta isso aí para nós. Explica o que é a APP. Você falou que se formou lá no passado. Conta o que é a APP. Então, a APP, que nem eu falei, foi minha primeira casa, né? Eu fui a primeira secretária da APP em 2002. Né? A gente tinha a diretoria, que estava o Renato, o Zé Miguel, do Japa, né? O Marcelo da Auro. Tem várias pessoas aqui do mercado que estavam, a Fabiola da Semana,
né? E eles eram todos os meus parceiros ali, enquanto eu estava na APP. E passaram-se os anos, a APP ela acabou perdendo um pouco de força aqui na região. É a Associação dos Profissionais de Propaganda. A gente sempre traz... como é que eu posso dizer? A gente traz força para o mercado publicitário. Tá? Ok. O objetivo da APP é esse. Através de diversas ações. E é o Alto Tietê? Né? Como que é? Hoje, a APP, encabeçada pela Maria Tereza, né? Ela trouxe essa proposta de APP Alto Tietê, não só Mogi. Tanto que a diretoria, a gente se formou ano passado, o mês passado, desculpe, a nova diretoria. Eu faço parte, fui convidada, estou muito feliz por isso, né? Legal, o Bom Filho a Casa Torna, foi bem eu isso. Eu vi no momento certo, não perdi. Na hora que você falou, eu falei, vou trazer isso olhando para mim. Parabéns. E assim, a gente está com uma diretoria bem bacana, né? A gente começou agora, então a gente está desenhando ainda as coisas, como é que vão ser, né? Para esse novo processo, para essa nova gestão, mas o objetivo é esse, a gente fortalecer o mercado publicitário como um todo, né? Todos os veículos, né? Então, assim, é esse o objetivo da APP. Que legal, Nina. E são reuniões mensais? Como é que funciona lá? Então, por enquanto, a gente está ainda costurando isso. Existem núcleos hoje, até que o Felipe aqui da Artes Filmes, ele está junto com a Maria Teresa desenhando todo esse processo, mas eles estão fazendo núcleos, de acordo com a diretoria, para cada um cuidar de um determinado assunto. Sim. Até para fazer o negócio andar melhor, né, do que chamar todo mundo para uma reunião e aí discutir vários assuntos, todo mundo acaba... É perder tempo. Então, assim, sim, hoje o tempo, né, tá muito valioso, qualquer minuto nosso, então a gente vai otimizar muito com isso. Então, vão começar as reuniões ainda, né? Eu faço parte do núcleo de planejamento, então a gente vai começar as ações durante esse período que vai acontecendo aí. Sucesso para você. Obrigada, eu estou muito empolgada. Imagino, colocar a pessoa certa lá, com certeza. E esse timaço aí, que, né? Esse falou o pessoal da Aurum, o Bruno aqui, né? Vocês do Diário. A Semana também, né? A Fabiola também tá. A gente tem agências muito importantes aqui da região, né? Tem o Rafa da Moc, tem o Rafa da Fênix, né? Tem o Fabinoi, tem o Ribamar da Fábrica. Assim, eu não vou nem enumerar quanto tem a Ju Abreu, que é, né, super especializada em marketing. Então, assim, tem muita gente bacana nesse nosso grupo que eu acho que vai dar muito bom, viu? Tem a Marilei. Puxa, então, assim, se eu for Theo, muita gente que se eu for pecaria pegar... aqui de esquecer todo mundo, eu tô esquecendo de pessoas que eu não posso esquecer. Mas vão entender, né? Porque não foi combinado. Eu tô puxando aqui que eu gosto. Mas é um timaço. Que legal. E isso vai beneficiar, vamos dizer, todo mundo, né? Todo eu acho mundo, que o porque a partir do momento que a gente propaganda... fortalece o mercado publicitário, a gente fortalece tudo, né? Sim. Então, assim, a gente faz um trabalho melhor, desenvolve um trabalho melhor como um todo. Então, e o Alto Tietê, eu percebo, né? Eu como um simples, né? Um canal de... Mas eu percebo o olhar que está tendo, Ju, de São Paulo como um todo para o Alto Tietê. O Alto Tietê ele passou a ter uma valia de empreendimento, de investimento, né? Muito. Então, quem está conseguindo se virar com apoio, né, de propaganda em especial, vamos falar que a ideia até de trazer você foi isso, de se fortalecer cada vez mais a propaganda, sai ganhando porque realmente a gente está precisando desse apoio aí. A gente vê pelas lojas, né, pelas empresas que estão vindo aqui para a região, né? Sim. Hoje a gente tem mais um shopping na cidade, que beleza, foi um presente, né, para a gente. Então, assim, a gente vê esse fortalecimento, esse crescimento da cidade e o olhar mesmo que tá se voltando para cá. E isso, a gente na TV, a gente sente o volume que a gente tem de clientes novos procurando a gente, né? Porque antigamente tinha muito esse receio de que, nossa, eu não vou nem procurar TV porque é caro. As pessoas estão cada vez mais curiosas em saber, né, como é que funciona. Então, isso eu acho que mostra como que está esse crescimento que a gente está tendo. E o público, no geral, né, o empreendedor, ele está sabendo lidar melhor com isso também, né? Cada vez, como eu disse, né, eu estou falando da mesma aqui, mas sempre tem aquele que precisa da informação, mas está cada vez mais exigente também a propaganda, né? Com certeza. Os direcionamentos. Então, precisa mesmo desse timaço aí, parabéns. Mas vamos esfriar um pouquinho, né? Esse assunto business aí, da Diário em especial, né? O diretor lá, vamos fazendo aqui o jabá dele, né? Depois eu vou, né, usar por você, vou lá nele. Renato, né? Renato, eu vou lá cobrar um pouquinho desse jabá que a gente está fazendo aqui, na brincadeira. Mas vamos introduzir um tema aqui que tem muita gente ansiosa. E quando eu digo ansiosa, eu estou falando da Júlia, outra Júlia, viu? Lá de Extrema, lá Minas Gerais, uma amiga minha, que inclusive ela está lá com uma situação muito... Não é que quando nós começamos a conversar, que nós fizemos a sua chamada, a gente conversou, lembrou muito
à sua experiência. E eu quero, né? Foi com um bebê seu, inclusive são 2 que você tem, né? Quem são seus bebês? É o Enzo, de 8 anos. Enzo, 8. E o Theo, que vai fazer 3 no mês que vem. Eita, nós, hein? Falou que hoje, ele que não teve aula hoje, que teve os vão cuidar. Aí a gente tem que rebolar, né, para poder fazer as coisas, mas a gente conta com a rede de apoio, minha sogrinha estava lá me ajudando, Ai, que então... beleza, né? Que bom. Então, Gilma, nós queremos, né? Foi um caso que depois a gente vai falar que você, eu estou trazendo aqui, né? Estou até vi como não vou dizer utilidade pública, mas de saúde necessário, né? Assim como você Sim. colocou essa informação lá atrás, mas quando nós conversamos, tricotamos e você falou disso, além, né? Porque às vezes você fala, poxa, tá falando de business aqui, tá falando de empreendedorismo, mas eu achei necessário e estamos aqui para isso. Sim. Então, conta para nós aí, como que começou essa história aí com o Theo, né? Com o Theo. Conta para nós aí, como que foi? Vamos tricotar um pouco. Vamos. Para mim, assim, na época foi uma grande surpresa tudo que a gente passou com ele, porque o Theo já começou pelo parto, foi um parto muito difícil, eu tive um parto normal de um bebê de 4 quilos. Meu Deus, e grandinho. já começou num processo bem difícil do parto. E o Enzo, voltar um pouquinho, o Enzo foi um bebê que teve muita cólica. Muita, de chorar muito. Aí deu 4 meses, passou. E eu falava pro meu marido, eu falava assim, tomara que falam que o segundo é diferente. Tomara que eu durma, né? Pelo menos um pouco. E aí, quando o Theo tinha por volta de 2 semanas, mais ou menos, ele começou com muita cólica. Olho inchado, o olho dele acordava sempre muito inchado, muito remelento. Eu escutava a barriguinha dele, ele bercinho do meu lado, eu escutava a barriguinha dele do berço. Meu Deus. E ele urrava, ele não dormia nada. Urrava. E aí foi quando eu conversei com a pediatra. E aí doutora Suma, posso até falar o nome dela? Por favor, vamos lá, doutora Suma. Doutora Suma, pediatra. Olha aí, fica aqui o jabá dela também. Fica a dica, porque eu falo que ela é um boa. anjo aqui na Terra. Ela era pediatra do Enzo já e foi do Theo. Aí ela fez assim, Júlia, em plena pandemia, porque eu ganhei o Theo dia 26 de maio de 2020. Eita, tem mais essa. Em plena pandemia. Então, assim, eu sozinha, com o Vinícius em casa, com o Enzo morrendo de ciúmes e com o bebê que urrava de dores. Aí eu mandei uma mensagem, mandei foto do olhinho, falei da barriguinha e tal. Eu falei, doutora Suma, pelo amor de Deus, o que eu faço, né? Aí ela falou assim, Júlia, acredito que o teu é a PLV. Eu fiz assim, oi? Traduz aí pra nós. Isso conversando pelo celular, né? Ela falou assim, acredito que ele seja alérgico à proteína do leite de vaca. Aí eu falei, tá, né? Lactose, primeira coisa que vem na cabeça. Ela falou, você amamenta, né? Eu falei, amamento. Se você quiser continuar amamentando, você vai ter que cortar tudo que é leite da sua amamentação. Menina. Aí tá bom. Aí vai o Vinícius pro mercado, né, para comprar as coisas sem leite. A gente conversando por vídeo, porque eu tava em casa, pandemia. Podendo sair. Ele, Júlia, eu vou levar esse leite para você, leite sem lactose. Doutora Suma, ele tá trazendo leite sem lactose. Não pode. Eu não sei se a gente já entra no assunto todo ou se você Menina, quer aqui você conduz, a gente coisas. vai só costurando depois. Vai embora. E aí, até eu entender que o processo, porque assim, na verdade, é alergia à proteína do leite. Alergia à proteína. Isso, não tem nada a ver com lactose. Olha Lactose apenas é o açúcar do leite. Sim. E contém a proteína. Que é até mais comum, eu acho. A intolerância, não é alergia. Sim. A lactose, ela pode acontecer a qualquer momento, tá? Então, assim, pelo que eu vi, porque eu passava madrugadas acordada, então eu estudei muito sobre essa questão de alergia. E pelo que eu soube nos meus estudos, assim, ignorantes, vamos dizer assim... Mas de mãe, de mãe. Conta. Que bebê não tem intolerância à lactose. Bebê, geralmente, ele é alérgico mesmo, tá? Alérgico. Não existe bebê com intolerância. A intolerância, geralmente, se adquire, né? Sim. Então, eu posso, do dia para noite, ficar intolerante. Tá? Então, e assim, é um processo muito difícil, porque a proteína do leite, ela tá presente em muitas coisas. Menina. Então você era o filtro. Você tinha que primeiro escolher para você, para, vamos dizer, filtrar para chegar nele. Sim. Existem crianças e bebês que eles não reagem, que a gente fala, ao leite materno. Então, a mãe pode consumir, não passa pelo leite. No meu caso, passava tudo. Tudo. Era aberta a porteira. A porteira aberta. Então, eu tinha que filtrar todos os alimentos. Então, foi um processo muito difícil, porque meu marido tinha que ir no mercado, por vídeo, e a gente tinha que ler o rótulo dos produtos juntos para ver se as coisas não tinham. Porque, assim, tem coisas que a gente nem imagina que tem. Sim. Leite, e tem embutidos, salame, pode ter leite, calabresa, pode ter leite, orégano, milho de pipoca.
Pode ter, Gente. você vê lá no rótulo, pode conter leite. Então, assim, tem coisa que você não imagina que pode conter leite. Então, foi um processo muito difícil. Eu chorava dia e noite porque eu sempre amei amamentar e eu não queria parar de amamentar. Então, para a mãe, meu conselho hoje, assim, se for dar para a mãe que amamenta e quer continuar amamentando, ela tem que ter muita força, mas ela consegue. É um processo muito difícil, mas a gente é mãe, a gente é muito forte. Então, a gente consegue, sim. E é assim, com muita força das pessoas também, porque muita gente acha que a alergia é frescura, né? Vamos falar disso. Sim, muita gente pensa isso e acaba não apoiando, né, as mães nesse processo todo. Ô, Ju, e você que fuçou tudo, que intuiu isso, é muito comum esse processo de bebês terem isso, assim? Infelizmente, hoje, Uhum. eu tô vendo com muito mais frequência. Eu não sei se é porque eu tô nesse mundo também, mas eu vejo pessoas próximas a mim, né, que os filhos são alérgicos. Existem alergias múltiplas, tá? Então, assim, o Theo, ele é alérgico a leite e ovo. Ovo também. Ovo também. Graças a Deus está se curando, né? Mas existe alergia a vários tipos de alimentos. Lá na creche que o Theo tá, tinha uma criança, um pouco tempo antes dele, que ele era alérgico, se eu não me engano, a 42 tipos de alimentos. Meu Deus. Então, assim, tudo que você imaginar, né? E como era assim? Você falou de chorar, mas tinha algum sintoma, aparecia algum no corpo, assim, que também que Então, dava pra... com 2 meses foi quando começou a aparecer uma dermatite muito forte no rosto dele. Então, assim, ele tinha placas, que eu falo assim, de bolinhas, né, de dermatite pelo corpo, mas o rosto dele ficou praticamente em carne viva, assim, vamos dizer, porque ele Menina. estourou um monte de bolinhas. Então, a bochecha ficou bem vermelha, os dois lados, a testinha. Depois começou a descascar. No começo eu achei que era um processo normal de bebê, né? Porque bebê Sim. geralmente tem essas coisinhas de bolinhas e tal, só que Sim. ficou muito feio. Aí a santa doutora Suma falou, Júlia, eu acho que ele deve ser alérgico a ovo. Eu falei, agora ela tá maluca. Coisa, hein, menina? Porque a alergia do ovo, a alergia do leite também dá esse processo de dermatite, tá? Sim. Mas a alergia do ovo, ela dá muito mais forte. Uhum. E aí acendeu a luzinha dela. Fora isso, Theo fazia cocô com muco. O que é cocô com muco? Né? Que é legal das mães observarem. Opa, por favor. Parece um catarrinho no cocô. Sai um olha. cocô com uma gosma. Sim, Ou cocô com sangue. sim. Né? Porque a alergia, ela inflama todo esse processo do intestino, né? Dessa parte nossa digestiva. Puxa. E aí essa inflamação faz que a criança faça o cocô, às vezes, com sangue ou com muco. Ju, eu lembrei de uma coisa, inclusive, olha, fica aí essa informação, porque quando você falou, eu falei, meu Deus, quanta gente às vezes não chega às vias de fato. Foi quanto àquele exame, lembra que falei assim, tem um exame que dá para saber? E aí você me trouxe uma informação lá que se não chega antes, pode ocorrer uma, né, coisa até mais séria. Conta para nós aí o que foi. Na verdade, assim, as alergias para bebês bem pequenos, assim, elas são bem clínicas, tá? Não é uma coisa que a gente consegue constatar através de exame. Existe um exame que chama RAST, um exame de sangue, RAST, que a gente consegue rastrear qualquer tipo de alergia que exista no organismo, né? Só que falam que o exame mais assim, correto de um RAST é acima dos 2 anos de idade. Abaixo dos 2 anos ele pode dar muito inconclusivo. Ah, ok. Né? Ele pode dar um falso resultado. Sim. Então, o que os médicos orientam é que seja um exame mais clínico, tá? Pra gente observar mesmo. Aí, quando o Theo estava com 4 meses, eu fui orientada a levar ele para um gastro, por causa de toda essa parte gástrica dele, né? Porque ele também soltava muito leitinho, né? Então, aí eu levei ele num gastro infantil e ele falou para mim para eu fazer um teste de intolerância à lactose. Aí eu falei, tá bom, né? Fui até o laboratório para ver o que eu tinha que fazer. Aí levei até o laboratório, daí o atendente fez assim, mas para quem que é esse exame? Eu falei, pro meu filho, eu tava com ele no colo. Ele falou, pera um pouquinho. Aí ele foi, chamou a gerente do laboratório. Aí ela veio, ela falou assim, mãe, por que você quer fazer esse exame? Eu falei assim, porque meu filho tá desconfiando que ele é alérgico à proteína do leite, tal. Quem mandou? Eu falei, o gastro. Ela falou assim, conversa com a pediatra. Aí eu falei assim, converso. Mas já Aí, acendeu a preocupação. Daí ela falou assim, porque esse exame é um exame muito invasivo. Ela falou assim, ele vai ter que ficar aqui 2 horas, em jejum. Sim. A gente vai ter que marcar um horário, a gente vai tirar o sanguinho dele a cada meia hora e depois ele vai ter que tomar a lactose pra gente ver como é que vai reagir no organismo dele. Mas conversa com a pediatra. Sim. Aí eu já tinha consulta marcada com o alergista dele, né, que foi uma indicação também, que é alergista, imunologista, especialista em alergia alimentar, doutora Vanessa, ela de Arujá. Sim. Também foi um anjo na minha vida. Aí a doutora Suma falou, Júlia, ainda bem que você não fez, mas conversa com a Vanessa. Aí
tá bom. Aí cheguei, primeira consulta. Falei, doutora, isso, isso e isso. Ela falou assim, Júlia, ela falou assim, por Deus que você não fez. Ela falou assim, seu filho... ela já identificou que ele era alérgico mesmo quando a gente conversou. Ela falou, o seu filho é alérgico à proteína do leite de vaca. Ela falou assim, se você tivesse feito esse exame, seu filho poderia ter ido a óbito. Menina. Porque a gente está injetando a proteína Sim, do leite de veneno vaca direto nele. Então, a gente não saberia qual seria a reação dele, né? Gente. Porque existem diversos tipos de alergia, né? De Sim. níveis de alergia. Então, a gente não sabia qual era o nível de alergia do Theo. Gente. Né? Então, independente disso, poderia ter sido muito perigoso. E existem muitos falsos diagnósticos, né? Eu acho que, infelizmente, como eu te falei, como não é uma coisa muito comum, infelizmente até médicos estão equivocados, né? Eu passei muita informação sobre esse processo meu através das redes sociais e vinham pessoas que falavam, me ajuda porque eu tô há 2 meses na dieta, o médico falou para eu consumir as coisas sem lactose e não está adiantando nada. Médico. Meu Deus, olha aí. Então, assim, é muito complicado, mas eu acho que é por falta de informação mesmo. Acho que porque são casos que estão isolados, estão acontecendo com maior frequência agora, que as pessoas, né, precisam se informar um pouquinho mais. Exato, e é o que você comentou, e até uma das questões que eu ia levantar. A desinformação médica existe, né? Infelizmente. E nós estamos falando de canais, às vezes, de pessoas que às vezes não têm acesso a recurso, Sim. talvez ali só o postinho. Então, há necessidade, como você falou, da mãe, ela ter um pouquinho dessa apuração também de coisas, né? De questionar um pouquinho mais. Eu acho que a mãe tem o feeling, mas a gente precisa, às vezes, se informar. Claro. Né? E assim, eu acho que até eu fiquei muito feliz quando eu comecei a fazer esse processo de... Eu acho que foi... Deus falou assim, tocou no meu coração e falou, Júlia, vamos fazer isso para você ajudar outras pessoas. E, através das minhas redes sociais, eu consegui realmente ajudar algumas pessoas e eu fiquei muito feliz por isso. Que legal, nós vamos falar desse canal aí, porque com certeza tem gente aí que já deve ter levantado a orelha aí, muita mãe que está passando, como você falou, às vezes, algumas desses sintomas, talvez a criança tenha, né? A minha amiga Júlia mesmo, coitada, a criança não se alimenta e ela com problema, com choro, e por isso que eu trouxe atenção. E, inclusive, uma das coisas que eu anotei aqui, que é importante comentar nesse processo aí, foi sobre os traços domésticos, né? Que você ficou de dar essa informação que eu achei muito importante. Preste atenção aí, fala para nós aí sobre isso, Então, existem 2 tipos de alergia, tá? Que a gente fala, é o não mediado e o mediado. O que é o não mediado? É quando tem o consumo e demora um pouco mais para ter reação. O Theo já era esse, era não mediado. Eu acho que o não mediado é muito mais difícil de identificar. Por quê? Se eu consumir um alimento, né, ou quando eu estava fazendo o teste dele de provocação oral, que a gente depois vai falar, e a gente não via a reação na hora, eu tinha que ficar durante 5 dias observando se teria uma reação ou não. Nesses 5 dias ele poderia ficar doente, ter uma gripe, ter alguma coisa assim, porque muita coisa dele foi da parte respiratória também. Então, isso foi um processo muito difícil. E o mediado já é rápido. Consumiu, já acontece. Já bateu. Já bate, tá? Então, existe essa diferença que também ainda é mais difícil para a questão alérgica. E aí, o que acontece? Existem crianças que reagem a traços. Tanto os traços industriais quanto traços domésticos. O que são traços industriais? São produtos que são feitos na mesma máquina que foi feita alguma coisa com leite. Então, quando você lê um rótulo e está escrito lá, pode conter leite, pode conter ovo, pode conter trigo, tudo isso é que existem traços industriais. Tipo o resto que ficou ali na máquina, na verdade, passou não é pelo nem processo. resto, é porque é muito difícil de você fazer uma limpeza na máquina e eliminar. Ok. Tá? Pode ser que dê reação ou pode ser que não dê reação. Entendi. Tá? Olha, o importante da leitura, então. Sim. Isso daí está lá nas letrinhas lá do produto. Tá tudo no rótulo. Quando a gente começa a aprender a ler rótulo, a gente consegue entender. Porque até então você vê assim... Às vezes, eu já peguei alguma coisa, creme de leite contém leite. Eu falava, é óbvio, né? Claro, creme de leite contém leite, leite contém leite. Mas isso daí é obrigatório. Tá? Isso daí tem que ter, justamente por causa de alergias. Sim. E os traços domésticos, o que são? Traços domésticos é tudo que a gente vai, por exemplo, eu usei a minha caneca linda. Olha aí, né? ó. A minha caneca linda, eu tomei um leite, aí fui na minha pia, lavei, coloquei água e dei pro Theo. Tá com traços domésticos. Já. Isso pode dar uma reação
muito forte. Então, assim, existem crianças, né, alérgicos que eles reagem a traços domésticos que a gente precisa separar tudo. Então, desde utensílios domésticos, copo, prato, talher, panelas, até eletrodomésticos. Não é piração de mãe, isso é... Não, isso gente, é real. estudo mesmo, Isso é real. Não pode usar, por exemplo, o mesmo micro-ondas, não pode usar liquidificador, nada. Sim. Até pia tem que ser separada, não pode ser nem na mesma pia. Então, tem que ter uma pia. Tem mãe que usa, graças a Deus o Theo não teve nesse caso, mas ela lava a louça da criança, por exemplo, no tanque, para não ter o mesmo contato. Ou manda fazer uma segunda pia, com bucha diferente, com tudo diferente. É muito complexo. Que coisa, tá? menina. E, além disso, existem os traços, existem partículas do ar. Isso daí eu fiquei sabendo, quando eu fiquei sabendo, eu falei, não, isso é surreal, né? Não, eu marquei aqui também, você pode tratar disso aí para nós. Uma nutricionista, né, a Camila, que me ajudou muito nesse processo também, ela me falou sobre isso daí, que teve um caso num avião uma vez. Ah, é mesmo? Conta essa história do amendoim, né? Teve um caso que aconteceu de uma criança que era alérgica, e a mãe falou, olha, meu filho é alérgico, então ninguém pode consumir nada que contém amendoim no avião. Foi avisado no voo. Foi avisado no voo. Sim. O rapaz pegou uma barrinha de cereal, abriu a barrinha de cereal. Sim. A criança lá atrás começou a entrar em choque anafilático. Gente. Pela partícula do ar. E continha lá na barra, quer dizer, Lá devia ser o na mínimo. É aquela coisa do pode conter ou do contém amendoim que ninguém vai imaginar, né? Eu compro uma barrinha de coco, por exemplo. Sim. Eu vou imaginar que tem amendoim? Não. Meu Deus. E aí a criança teve esse choque, a mãe estava com injeção de adrenalina, né? Deu a injeção na criança, graças a Deus não aconteceu nada. Mas nos meus estudos noturnos, eu soube que, por exemplo, se existem crianças que são alérgicas a essa questão de partículas, ferveu um leite na cozinha, a criança está na sala, já era, reagiu. Reagiu. Crianças que que reagem a toque. Então, assim, se eu peguei alguma coisa que eu toquei na criança, já dá aquela dermatite. Um beijo, por exemplo? Um beijo, eu tomei leite, comi um chocolate, dei um beijo, já era. Gente, então, olha que... é muito, 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 muito complexo. Caramba, gente. Então perceba que é estudo e outra. Aqui é a experiência de quem passou. Pô, eu tô falando, batendo nessa tecla, Ju, porque tem muita pessoa. Isso é piração. Eu ouvi muito, isso daí, viu? Isso existe estudo e, olha aí, com base em informações mesmo, gente. Então, se chegou a ter isso. Então, é importante. Olha a importância de se conhecer esses detalhes para não... E voltando no caso do Theo, qual o caminho hoje? Como que o Theo está nesse estágio de cura? Ele tem uma previsão, por exemplo, de se estipar, acabar? Como é que é? Como é que então, como eu fiz a dieta de exclusão total de leite de ovo a partir dos 4 meses do Theo. Quando eu passei com a doutora Vanessa, eu tive uma ajuda de uma amiga minha, que o filho dela também era alérgico múltiplo, a Marina. E a Marina me ajudou a identificar os produtos que eu poderia consumir ou não. Ela passou uma lista, eu saí de lá e fui pro mercado comprar. Meu Deus, olha. No dia, porque eu queria comer as coisas. Eu fiquei muito tempo. Hoje eu peso quase 70 quilos. Eu cheguei a 58 quilos. Isso depois de ter neném. Fechou a boca em função de... eu parei de comer tudo. E aí, então assim, eu comecei com 4 meses do Theo. A doutora Vanessa falou, Júlia, como você começou muito cedo, ela falou assim, eu acredito que até os 4 anos o Theo esteja curado. Tá? Porque a gente fazendo todo o processo direitinho, não existe medicação, nada disso, tem que fazer o processo de exclusão do alimento mesmo. Ok. Né? A chance de cura é mais rápida. E o que ajuda também muito? A amamentação, tá? Eu insisti, o Theo mamou até 2 anos e meio, né? Ele está com 2 e 11, vai fazer 2 e 11, fez esses dias 2 e 11. Sim. Então, até os 2 anos e meio, eu não dormi nenhuma noite, porque ele não dormia nenhuma noite, ele tem um refluxo muito forte. Meu Deus, que coisa. E aí, eu insisti por isso. Porque a amamentação, ela ajuda na cura, tá? Nesse processo todo de ajudar nessa inflamação que tem interna. Ele serve como um cicatrizante, o leite materno. Ele é abençoado mesmo. Que coisa, né? E o Ministério da Saúde orienta a amamentação até os 2 anos, ao contrário do que as pessoas falam de 6 meses. Sim. Muita gente torcia, desde o Enzo mamou até 2 anos e 9 meses. Sim, olha. Muita gente olhava e torcia, nossa, o tamanho da criança tá amamentando, né? Então, assim... Mas é o direito dele, ué. É o direito da mãe dele, né? Claro. Então, assim, eu falava, se eu quiser amamentar até os 10 anos, eu vou amamentar, porque o filho é meu. Sim. E no Theo foi um processo difícil, mas eu consegui, eu venci, graças a Deus, acho que ajudou. Benção. Hoje, o Theo, infelizmente, ele é uma criança muito seletiva na alimentação, então é muito difícil oferecer um alimento novo para ele. Ok. Para eu dar um leite para ele foi muito difícil, né? Para eu chegar nesse processo do leite. Quando eu tentei lá atrás, eu misturei leite em pó na manga, que era uma das poucas frutas que ele comia. Quando eu dei, já encheu a boca de bolinha. E isso eu tinha feito o haste, e no haste deu zerado o leite. Então, assim, foi um falso negativo. Sim.
né? Então, o TPO, que a gente fala, que é o teste de provocação oral, que eu comecei comigo primeiro, Sim. que eu amamentava, depois eu passei para ele. Esse teste, ele deu reação, e aí agora ele tomou leitinho de caixinha, né, com achocolatado, e não deu nada. Ai, que legal. Que é um processo todo. A gente começa com assados, né? A gente vai para derivados, aí se não reagiu, a gente vai propriamente para o alimento. Sim. Então, eu creio que o Theo foi curado do leite. Que benção. O ovo eu não consigo saber, porque ele não aceita comer o ovo. Ah, ele não tem combinação ainda com ovo? Não, eu vou ter que colocar escondido em alguma coisa para ele poder comer. E produtos que contenham ovo, esse dá pra... E eu dei bolo já para ele. Quando eu dei o bolo que eu fiz com ovo, porque eu aprendi a fazer um monte de coisa. Sem ovo, imagino. sem leite, eu virei uma cozinheira. Imagino. E aí, eu fiz o bolo com ovo, ele teve assadura. Então, assim, ele teve um pouco de diarreia e assadura, mas esse processo é normal, tá? Sim. Para alergista, porque o organismo não conhece. Então, até se acostumar, a não ser que fosse trancasse mesmo a respiração igual era antes, Sim. né, desse dermatite, aí sim ela ia considerar como uma reação, mas isso não. Então, ele é um processo que é devagar mesmo, mas ainda não sabemos. Mas eu espero que ele esteja curado logo, logo. Ju, me deu agora uma luz aqui, nós nem tínhamos conversado, mas é bom, às vezes, se você tem essa informação. Porque, com certeza, os produtos, eles são caros, né? Existe algum subsídio? Quando é assim, a pessoa consegue alguma ajuda? Ou existe, quer dizer, é de direito. Às vezes fala ajuda, parece que não é direito. Tem isso para às vezes, crianças ou mães sem recurso? Há alguma informação disso? Na verdade, assim, os produtos... A gente vira quase uma vegana, né? Quando a gente vai fazer esse tipo de coisa. Sim. Esses produtos são muito caros, né? Produtos que não contêm origem animal. Agora, para o bebê que vai tomar um leite, ele tem que tomar um leite especial. Existem várias fórmulas, tá, no mercado, mas são muito caras. Imagino. Tá? Então, o Theo toma um leite que chama Neocate. Neocate. Isso, Neocate. A maioria tem Pregomin, tem vários leites. Tá? O Neocate, uma latinha de 400 gramas, custa R$280. Menina! Dá em torno de 4 dias, mais 4 ou menos. dias? Isso, uma lata. Gente. Mas a gente tem uma ajuda do governo. Opa, isso que é importante, que eu quero chegar justamente para a gente informar. A gente tem uma ajuda do governo que consegue dar pra gente essas latas. A gente entra com um processo junto com a pediatra, aí entra uma nutricionista junto, tá? Que faz a comprovação dessa alergia. A gente leva uma papelada toda. Ok, tem que comprovar, claro. Isso. Toda essa papelada pra gente poder comprovar e eles fornecerem o leite. Sim. Porém, é até os 2 anos somente. Olha. Então, assim, eu acompanho algumas mães, inclusive tem uma mãe que eu sempre ajudei, porque o Theo não mamava muito, então eu doava algumas latas minhas para ela. Ela é de Guarulhos, ela tem gêmeos autistas. Os dois são alérgicos, eles não aceitavam nenhum tipo de alimento, só o leite. Porque quando é autista já tem mais essa dificuldade, né? Então, eles aceitavam só o Neocate. E ela passou muita dificuldade por isso, né? E eles tinham já, acho que 2 anos e meio quando eu comecei a ajudar, e ela parou de receber o leite aos 2 anos. Puxa vida. Então, a parte complicada é essa, mas o bom é que a gente consegue, pelo menos até os 2 anos, receber o leite do governo. Olha aí, gente. Então, tem, tá? Se foi esse seu caso, se viu, né? Queremos acreditar que é luz para muitas, talvez, mães, né? Que estão acompanhando, ou seja, ao vivo, como vai ter muito corte, que chegue a quem talvez está passando por experiência dessa. Então, olha, os recursos né? Vai ter que ter um processo, como tudo se exige, mas há essa ajuda. E bom saber, né? Que o Theo está logo, vamos dizer assim, liberto, né? Ah, graças a Deus. Ele já pode comer um brigadeirinho em festa. Aí, eu tinha que levar, eu tinha que fazer minha marmita. Quando a gente, graças a Deus, a gente estava numa época pouco social, né? Mas os poucos aniversários que a gente teve, eu fazia marmitinha. Eu fazia um bolo para ele e eu fazia brigadeiro. Eu cheguei a fazer pirulito de chocolate, né? Com chocolate sem leite, para eu poder levar, e cantava parabéns, eu disfarçava e colocava para ele o brigadeiro, né? Então, a gente passa uns sacrifícios, mas tudo vale a pena. Eu tenho uma sobrinha, Liz, né? Lembrei dela agora, que ela, quando bebê, tinha tudo que a gente ia dar, ela olhava assim com uma vontade, mas ela perguntava, mamãe, eu posso comer isso aqui? Não posso? Ela tinha, né, a ciência de poder ou não. E a criança acaba tendo uma ciência, né? parece. Sabe. Mesmo que a gente não fale, parece que já vem enraizado na criança. É impressionante. Olha, que legal. Mas bom saber, e sucesso só da gente saber que está nesse nível, com tira aí certeza. um peso. Agora, vamos voltar lá, né, na nossa conversa um pouquinho mais sobre empreendedorismo. E eu queria fazer uma pergunta que muito empreendedor deve estar se perguntando, e nós já esbarramos nela, né?
Como eu disse, às vezes o anúncio de TV, ele parece que é só para grandes marcas, para grandes empreendedores, né? As grandes mídias. Mas eu queria saber de você, né? Eu já até sei a resposta, você já até me passou a mensagem hoje, ela já até me passou orçamento já. Mas qual é a visão? Cabe os pequenos dentro? Como que é feito isso, esse estudo? Até você fale desse, como é que é a pessoa que quer participar? O que você dá de sugestão? O que pode ser feito? Venda seu peixe. Aí faz de conta que você está fazendo propaganda sua. Tá bom. Não, na verdade, assim, o que eu falo? Que tudo é possível, né? Qualquer negócio é possível, desde que a gente utilize muito bem a verba. Por quê? A gente está fazendo uma comunicação e a gente tem que ter retorno daquilo. Claro. Então, a primeira orientação é o que vamos fazer, qual é o seu objetivo. Eu entendo o negócio do cliente. Sim. Hoje, a gente tem possibilidade, por exemplo, do nosso Bom Dia Diário, que é o nosso programa da manhã, que tem uma audiência incrível, em torno de 54 mil pessoas assistindo. 54 mil? Uma inserção de 15 segundos custa R$230. Quanto? 230. Olha aí, ó, Jefferson, da Avante, R$230. É um valor, assim, que se a gente for falar, é muito baixo. Sim. Então, não existe um pacote, não existe um mínimo, não existe um máximo. Eu vou montar o seu planejamento de acordo com o seu poder de investimento, seu objetivo, tá? Sim. Então, assim, eu posso fazer diversas formas de comunicação. Sim. Então, a gente vai estudar juntos, né? Eu te mandei esse planejamento Sim, hoje já. De mandou acordo o planejamento lá Sim. todo já. De acordo com o que a gente tem já de experiência desses anos todos que a gente conversa. Então, o cliente me passa uma possibilidade de verba e dentro disso eu faço um estudo e a gente vai ajustando até entrar. Eu tenho clientes que demoraram 5, 6, 8 anos para entrar comigo na TV e que entraram no momento certo. Sim. Né? Como tem cliente que eu já converso, semana que vem já está entrando no ar. Entendi. Né? Então, a gente tem... É um conjunto, tá, Cadu? É a escolha certa da mídia, que a gente vai fazer juntos, Sim. né? A propaganda, o comercial em si, ele tem que ser um comercial bacana e que venda o seu produto e o seu atendimento, né? O seu estoque, tudo Claro. que você vai ter ali Não por adianta trás. dar um tiro e você não ter para atender. A gente fala que tem que ser uma roda bem redonda, né? A Sim. gente não pode ter uma falha nela. Se tiver uma falha, ela vai ficar manca e o negócio, Ok. o processo não vai andar. Claro, claro. Então, vamos ver se eu entendi. A pessoa ela tem lá uma verba, seja lá qual ela for, e ela vai apresentar para a Júlia, então. Júlia, olha, Sim. tenho tanto. E O que dá para fazer com isso? Exato, é isso que eu queria chegar, você traduziu. O que eu posso, o que Sim, dá? sim. A conversa pode começar daí. Eu falo que é essencial que comece daí. Olha aí. Porque daí a gente consegue entender o que a gente vai fazer com aquilo. Sim. Né? Então, dentro desse valor, o que a gente vai fazer? Esse é o Sim. ideal. E eu acho importante entender, eu no caso, entendi isso, né? Sempre, a turma, né? Desde quando, antes da gente conversar, sempre teve marketing, não formei em marketing, nada, mas sempre soube que Já tá a na propaganda veia, né? é a arma ou a alma do negócio, né? É. Então, eu sempre tive essa necessidade. Então, é importante entender também, né, Ju, que não é uma propagandinha que ela colocar lá de 200, que ela vai ter resultado. Não. Se ela Não quiser, ela funciona. pode. Ah. Eu posso vender, eu não posso Pode. falar que não. Ela Pode fazer. Mas não vai dar resultado. Sim. Né? Eu falo que a gente tem que ter um planejamento em cima de uma propaganda. Sim, uma Né? constância. O meu objetivo, eu falo sempre, que eu não quero um cliente para apenas um mês. Eu quero um cliente para o resto da vida comigo na TV. A partir do momento que ele vai continuar comigo, está tendo resultado, e eu vou estar ajudando ele a conquistar mais espaço dentro do mercado. E aí eu acho que até o respeito, a Bíblia, vem justamente, essa semana mesmo eu coloquei, né, uma frase, né, que lembrava disso, que é a constância, né? É a Sim. constância, né? De você Quem não fazer. é visto não é lembrado. É Não bem isso. É. Né? É a mesma coisa que eu uso, né? Eu falo sobre prateleira de mercado. Sim. Eu tenho, por exemplo, o leite da marca X que eu conheço e o Y que eu não conheço. Por mais que o Y esteja muito mais barato, eu não vou confiar muito nele. Exato, né? Então, Faltou. assim, agora, se eu vi na TV, eu vou falar, nossa, eu já conheço. Ou mesmo uma loja, né? Tem uma loja que eu vi, assim, de roupa, por exemplo, eu não vou entrar, mas eu vi na TV, para mim já é da minha família, eu já conheço, eu Sim. vi, eu já me sinto íntimo e vou entrar. Exato. Então, aquela questão de identificação de marca mesmo é muito importante. Que legal. Então, olha aí, você, empreendedora, a ideia foi essa, né? Que é da nossa conversa lá na chamada. Fala comigo, me chama. Vamos, inclusive, abrir os canais aqui de comunicação com ela daqui a pouco. Mas entenda, olha, a partir dos 230, se for uma questão de ego, que é ego, né? Pô, eu quero... Põe lá, já tem.
Mas a ideia é a constância, por isso que ela vai montar um planejamento. Eu acho que é legal também, que nem você falou, identificar o programa com o produto. Com certeza. Não é Né? não? A gente vai identificar qual que é o público, Sim. né, daquele cliente, para a gente falar especificamente com aquele público, e a gente tem os estudos para isso. Que Né? E a legal. expertise também já. Puxa, imagina aí, são 23. Gente, ele tá falando da Globo, né? A Globo, né? É daqui de... Inclusive, eu vi umas chamadas. A própria Globo, eu não sei propriamente o termo, mas estava essa chamada para pequenos... não lembro agora como que é o projeto lá que se dá o nome. Tem um projeto chamando... Globosim. Globosim, isso mesmo. É um projeto que a Globo fez, é muito bacana também. Sim. Então é uma compra self-service, vamos dizer assim. A gente não tem essa consultoria, tá, dos Ok. atendimentos, mas tem essa compra self-service. Você vai na plataforma, você escolhe quais os programas que você consegue montar um vídeo ali também e você faz a compra por lá. O que a Globo fez com esse objetivo do Globosim? Mostrar que é possível realmente para qualquer um, né, que todo mundo pode estar na TV. Desde daquela barraquinha de hot dog que ele tem 2, 3 que ele quer comunicar mais, como, né, grandes empresas. Então é possível para todo mundo. Que legal. Uma mas, floricultura do bairro, por exemplo. Mas tem um sim lá, mas com a Ju, gente, olha, tratamento VIP, garanto, não é porque é amiga, não, mas toda essa expertise, como ela falou, né? De olhar, né? Não é para um anúncio, é para uma vida. Quem tem uma marca, eu falo, né? Nós temos lá a Caema, aqui o Caducast, quando está envolvido, é um filho. Ali eu falo, né? A Lívia é mais velha, mas eu falo, a Caema está antes de você. Então, existe esse cuidado que deve ter. E falar da Caema, sabe, Joaquim, parece que não, mas a gente paga a conta aqui, sabe? Então, a gente tem aqui o momento nosso jabá. E hoje, o pessoal que está assistindo vão ver um vídeo, mas nós vamos falar desse cara aqui, Ju. Ó, olha que legal. ele é um colete, tá? É frente e verso esse colete aqui. Talvez o público lá não sei se vai estar vendo ou não. Mas ele, ao vestir, né? Seja, por exemplo, um ciclista, à noite, quantos acidentes nós temos tido aí? Infelizmente, de ciclistas que aumentou muito o número de ciclistas, né? Às vezes estavam com o comum. E olha aqui, então, esse colete, ele tem na versão laranja e amarelo, então ele pode estar utilizando lá quando ele estiver andando com a bike dele à noite, ou situações como no vídeo também, que vai estar mostrando para o pessoal que trabalha em áreas que estão às vezes um pouco mais escura, num estoque, ou ele trabalha num pátio onde tem movimentação de carga, de caminhão, então ele vai ser atendido com esse colete, é um colete aí, o X-Gear, tá? E onde que tem dele? Você sabe onde que vai ter, Ju? Lá na Caema. Né? Então pode ligar lá, ou melhor ainda, passa lá, você que é ciclista, ou você que é empreendedor, quer conhecer, passa na Caema, veste ele, e o legal dele, que você coloca ele lá você pode carregar em USB, ele tem a entradinha de USB, legal. A durabilidade são várias horas que a pessoa pode estar utilizando, então você que está assistindo, indica a um amigo que é da bike, ou você que tem áreas aí que trabalha à noite, ou, sabe quem tem usado muito também, Ju? Pessoal que faz romaria. Isso que eu ia te falar. Exatamente. Eu pensei justamente nisso, que infelizmente também tem muito acidente, né? Muito, índices são muito altos. Então, esse pessoal aí tem grupos, inclusive, às vezes baixa lá na loja 50, 60 de uma vez só, porque eles se comunicam, quando você me falou, né? eu já pensei logo em romaria, sabia? Porque aqui a gente tem um número muito grande de romeiros, né, na região. Sim, então, olha, hoje aí com esse colete, com certeza, a ideia é não transitar à noite, mas existe ainda, às vezes até para cobrir dias que está atrasado. Então, entre em contato com a Caema, também na loja online, caema.com.br ou lá física, Rua Ipiranga 435, no centro de Mogi. Ju, aqui a gente tem um negócio assim, quando tá ficando bem legal, a gente costuma acabar, menina, para ficar aquele gostinho assim da bem gente. Aquele ar. Final, aquele ar assim, mas fica para uma próxima, a gente vai ter assunto, muita coisa aqui ainda para falar. E eu falei para você que tem um pedágio, menina, que tem uma moeda que a gente cobra, né? Inclusive, você falou da caneca, ó, quem quiser a caneca da Caema pode entrar do programa, entre em contato com a Caema, que lá também vai ter o pessoal que está me cobrando. Essa caneca, como é que eu consigo? Viu? Vale a pena. Lá pode entrar tanto na loja física, lá na Caema, na Rua Ipiranga, como na .com.br, que vai ter a caneca. E o pedágio aqui, eu falei, né? Eu queria ir... Pense ali naquela câmera que você vai conversar ali agora. Pense ali que tem empreendedores, tem pessoas que sonham. Eu falo que aqui não tem seguidores, são sonhadores. Então,
O que você pode motivar? Uma frase que é para sua vida, que você use, converse com eles e pague essa moeda para nós. Vou pagar com muito prazer. Eu não tenho nada pronto, tá? Eu falei para o Cadu, tem uma coisa que eu uso desde sempre na minha vida, que eu falo que a gente tem que viver intensamente todos os dias como se fossem o último, né? Porque a gente nunca sabe o que pode acontecer daqui a 5 minutos. Então, a gente tem que viver o hoje, viver o agora e aproveitar cada momento. A gente nunca pode deixar de acreditar na gente. A gente sempre tem que acreditar na gente, porque a gente sempre em primeiro lugar para a gente poder servir as outras pessoas. Então, meu recadinho de hoje é isso. Viva como se fosse o último dia e acredite sempre em você. Que legal, olha, isso porque ela não tinha nada, né? Ela não tinha nada. Eu vou pegando, olha aí, mas isso acho que é minha filosofia de vida, mas sabe? É o que eu levo pra mim. Legal, e eu vi uma que vai nessa mão aí e falou que um dos melhores conselhos que a gente dá é aquele que dá pro espelho. Não é não? Mas você isso primeiro mesmo. Precisa aconselhar você. Eu falo que se não for você em primeiro lugar, exato, você não vai conseguir ajudar ninguém. Exato. Né? É aquela história lá do avião, né? Criança ali exatamente. tem que pôr para você salvar, você tem que estar bem. Você tem que primeiro você, né? Não é nem questão da pessoa ser egoísta, mas é o que você falou, de estar foco em você. E agora, as mamães que ouviram tudo isso aí, os empreendedores, né? Que vão começar a me ligar, mas não é para mim que vocês têm que ligar. Como que é o contato? Onde se acha a Ju aí lá no Instagram ou nas outras plataformas? Fica à vontade, por favor. Posso deixar meu telefone também? Deve, o que você achar à vontade, né? Tá. Fica aí, eles vão ligar. Então você pense nisso. Meu WhatsApp, com o Instagram e o que você quiser aí que faz contato. Meu telefone, meu WhatsApp é 994250408. E minhas redes sociais é Julia Pivot, @Julia, PIVOTT. Qualquer mamãe que tiver dúvida, né, que quiser conversar comigo, eu estou totalmente à disposição. Eu quero te ajudar, assim como eu fui ajudada. Então, eu acho que quando a gente passa, né, essa coisa de ajuda, a gente acaba recebendo sempre em troca e é isso. Legal. Então, fica aí essa dica, né? E os empresários, óbvio, por né? favor, né? Meu telefone. Conversem comigo, porque vocês vão se surpreender. Vocês vão falar, nossa, eu nunca imaginei que era só isso. E a gente vai conseguir fazer muito negócio bacana. Exato. Inclusive, você vê sua caneca aí, uma das frases que tem na lateral é surpreenda. Então, exatamente. Com certeza, fazer esse contato aí, vão ser surpreendidos. Inclusive, em surpreender, não tem nada combinado. Mas eu tenho 2 amigas, sabe? Que é a Letícia e a Karina. E elas trabalham numa empresa, para você ter ideia, eu quero reforçar que há mais de 40 anos, a Ferragem Mundial, inclusive se elas estiverem assistindo, eu vou fazer questão, olha aí, 40 anos, o pessoal lá da Ferragem Mundial, eles estão ali na Rua Ipiranga, então quando se fala sobre ferragem, material elétrico, olha, busca eles, que é o atendimento, olha, a cortesia, carisma. Então, eu fiz questão aqui de fazer essa surpresa, viu? É surpresa mesmo, porque amigos a gente tem que... Com certeza. Né? Quando a coisa é boa, a gente tem que falar. E eu falo da Ferragem, são vizinhos, vende até IPI, sabe? Às vezes eles ligam com a gente lá, mas são parceiros nossos, nós não temos concorrentes, temos parceiros. Exatamente. Então fica aqui, né, essa lembrança aqui, o carinho que eu tenho a vocês, né, a equipe em todo, lembrei aqui da Karina e da Letícia, mas a equipe inteira da Mundial, sintam-se abraçados. E agora, sabe, a gente, para terminar o programa, Ju, aqui a gente sempre procura blindar a vida. E uma das formas da gente terminar, se você acompanhar, quem estiver próximo da equipe também, uma coisa que a gente faz, agradecendo primeiro a sua visita, mas a gente vai terminar agora batendo palmas. Se você acompanhar, a gente vai bater palmas aí, agradecendo ao dia. Obrigada. Prazer ter você. Obrigada, prazer foi meu.